Fala, turma! Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Cybercast. Isso aqui é uma iniciativa que nós criamos na Cisco com o público para falar para o time de vendas dos nossos principais parceiros sobre cybersecurity, num momento importante para a gente, mas com um idioma, num português claro, né? Falar de uma maneira mais tranquila, informal, num bate-papo. Isso aqui é uma série de 4 episódios de podcast, hosteado por mim, pelo meu parceiro, Fábio Pique, pelo meu parceiro Flávio Costa aqui, sempre com um convidado, hoje o Luiz Matos, e vou pedir para que vocês rapidamente se apresentem. Isso aí, obrigado, Fabião. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa inauguração, né, desse maravilhoso podcast. Espero que seja muito produtivo, né, esse bate-papo para todos nós, para quem está assistindo também. E é isso aí, obrigado pela presença. Luiz? Pessoal, uma honra estar aí com vocês. A gente estava batendo um papo aqui em off, né, sobre iniciativa, achei fenomenal. Acho que é uma coisa realmente que a gente tem esse grande desafio de traduzir não só para os parceiros, mas para os clientes, a tecnologia em algo que a pessoa consiga entender, né, no dia a dia. E esse formato de podcast aqui é fenomenal. Então, assim, participar dessa inauguração, ser convidado, ainda ganhando presente, né? E offline, assim, somos muito bem tratados, né? Vou dar meu depoimento de convidado aqui, já cheguei, ganhei panetone, né? Nós estamos no Natal. Então, aqui, é um tratamento VIP, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Luiz Matos, eu trabalho na Cisco já há 9 anos, eu sou líder técnico da área de Advanced Services, fazendo implementação de pós-venda para segurança na América Latina. Legal, bacana. Bom, hoje é 26 de dezembro de 22, estamos gravando aqui pós-Natal, 2 dias depois da noite de Natal. Foi bem a noite de Natal, Flavião? Bem, tranquilo, em casa, com a família, com a esposa, com o cachorrinho. Bem. Sem novidades. Muito bem, eu também. A gente tem uma filhinha pequena, distribuindo presentes, etc. Luiz, como foi o Natal? A mesma coisa, assim, é uma data que eu prezo por passar com a família, né? Então, como eu tenho minha esposa, a gente faz uma divisão, né? Então, na noite eu passo com a família dela e na manhã a gente vai almoçar na casa da minha mãe, mas é algo bem familiar, né? Isso também é um clássico, né? Isso também é um clássico. Pessoal, para esse primeiro episódio a gente pensou na temática de Zero Trust. A proposta é que a gente bata um papo aqui sobre Zero Trust, com o objetivo de elucidar este tema que parece complexo, não sei se talvez não seja tanto, e a ideia é a gente percorrer alguns caminhos aqui até o entendimento do que é Zero Trust. Então eu queria propor, para a gente começar esse bate-papo, que a gente fale um pouquinho de conceituação. Né? Quer começar, Flavião? Pode ser. Um pouquinho? Pode ser. Bom, eu acho que tradicionalmente a gente seguia bastante um conceito de castelo medieval, né, quando se trata de segurança. Defesa de perímetro, com a ponte levadiça, com o fosso, com os arqueiros nas torres. Só que a gente focava muito no perímetro. E com o passar dos anos, esse perímetro, obviamente não, né, tão distante assim da época medieval, mas num passado mais recente, esse perímetro ele foi se dissolvendo, né? Então hoje a gente não tem muito mais aquela figura do escritório, da localidade física, né? O que é a definição de trabalho hoje em dia para a gente? Ainda mais num cenário pós-pandemia. Trabalho é muito a atividade, não o local em si, né? Hoje a gente pode trabalhar de qualquer lugar, como hoje a gente está trabalhando num estúdio, né, de podcast. Então, eu acho que essas mudanças elas não acompanharam o panorama de segurança. Então, a gente continua, muitas vezes, com essa mesma abordagem de castelo medieval, de segurança focada no perímetro, mas para uma realidade que é totalmente diferente daquela que a gente vivia alguns anos atrás. Né? Então, a gente está sempre correndo atrás. É muito difícil a gente ver empresas, organizações que estão tomando decisões proativas quando o assunto é segurança. Então, eu vejo que, como definição, Zero Trust é uma abordagem diferente daquilo que a gente estava acostumado a fazer. Então, sendo mais simples ainda, olhando, por exemplo, como a gente protege a nossa casa.
Posso que na casa de vocês, dependendo se você mora em prédio ou casa mesmo, você tem uma chave. Essa chave pode ser física, pode ser por biometria, né? Dependendo se você tiver uma tranca ali mais tecnológica, mas a gente se preocupa em segurança com proteger esse perímetro, que é a nossa porta, né? Quando a gente olha através dessa ótica do Zero Trust, essa abordagem ela muda. Não é apenas a proteção ali da porta, né? Mas é de cada item que você tem dentro da sua casa, de acordo com o nível de criticidade e de risco associado a cada um desses itens. Então, é como se a gente vai manter a fechadura, ela ainda é necessária. Ou seja, a segurança perimetral, ela ainda é fundamental. Mas agora a gente vai colocar uma espécie de segurança para cada item que a gente tem. Então, a gente começa a microsegmentar. E eu não quero também entrar já nas terminologias do techniquez da coisa, né? Porque a proposta aqui é justamente simplificar o discurso, mas eu acredito que a grande diferença é essa, né? Deixar de olhar somente para a segurança do ponto de vista de perímetro, para começar a olhar a segurança de uma forma mais abrangente. Luiz, antes de você falar qualquer coisa, eu tenho uma percepção de que o que a gente viveu nos últimos 2 anos, dessa mudança radical, o Flávio comentou, né, do local de trabalho, da gente sair dos escritórios e poder efetivamente trabalhar de qualquer lugar, em que a gente quebrou barreiras culturais e tecnológicas, foi o grande impulsionador dessa discussão de Zero Trust, né? Não sei, você concorda comigo? Sim, concordo. E o Zero Trust, eu acho que é dos assuntos melhores para você tratar num podcast. Por quê? Vou começar bagunçando um pouco, eu gosto disso, no meu lado acadêmico, né? Eu vou desconstruir um pouco, aí depois eu vou, junto com você, a gente vai remontar as coisas, né? Então, vamos lá. Primeiro, tem uma definição muito boa do Cloud Security Alliance sobre Zero Trust. Você pegar o documento, a primeira coisa que ele começa é assim. Primeiro, eles tratam o Zero Trust como uma filosofia. Olha que coisa engraçada. Então, o NIST trata como um modelo, eles tratam como uma filosofia e outros órgãos tratam como um framework. Então, assim, já começa por aí. Então, dentro desta bagunça, o que é o Zero Trust? Vou começar bagunçando um pouco. Primeiro conceito do CSA é um elefante. Eu falo, putz, agora melou tudo, agora bagunçou tudo. Não, por quê? Tem uma lenda antiga, né, do elefante, que 3 cegos encontraram o elefante. Eles encontraram o elefante e cada um, pelo tato, chegou à conclusão do que seria aquele elefante, né? Então um falou, isso aqui é uma árvore, porque pegou nas patas. O outro pegou no rabo e falou, isso aqui é uma cobra. Então cada um teve uma ideia sobre o que era. E o Zero Trust é isso, é um elefante. O que isso quer dizer? Que é o tipo de assunto que você não pode ter a verdade absoluta. Do tipo, olha, eu entendo isso pela minha experiência e vou ter uma ideia subjetiva baseada na minha experiência individual. Não é. É algo que eu tenho que respeitar a minha visão, a sua, a do Flávio, a dos outros vendors, outros órgãos. Por quê? Se você pegar materiais sobre Zero Trust, o que você mais vai encontrar são materiais totalmente diferentes. O CSA é muito voltado à cloud. Então você começa a olhar qual que é a visão de Zero Trust, por exemplo, para IaaS, para PaaS. Se você pega o modelo do NIST, é algo que me agrada mais, porque eu sou matemático, né? É algo baseado, por exemplo, em domínios de conhecimento, então algo mais baseado em compliance. Então, assim, cada um tem uma visão. Então, bagunçando tudo, o que acontece? Então, eu estou perdido? Não. Eu acho que você tem que seguir primeiro a base do que é o Zero Trust, ter esse entendimento, muito da base o Flávio já comentou, que essa base não muda. Independente do órgão que você vai ler, do documento que você vai ler, você tem uma base. Que é o lance de não confiar, assumir zero confiança. É disso? Exato. Então, assim, vamos começar aí, por aí. Então, por exemplo, assumir zero confiança é algo que o pessoal ele tem um pouco de dificuldade, um pouco de entender. Primeiro começa pela zero confiança. Zero confiança não é não ter confiança. Então, tem uma diferença, né? Tem até uma palestra que eu faço que começa com um quadro de um professor. Professor ensinando a diferença de nada e zero. Então, Zero Trust não é nada, Zero Trust é zero. O que é nada? Você não tem confiança e nunca terá. Ponto. Zero é, não confio agora, mas é dinâmico. Você pode subir de 0 para 1, para 2, para 3, até chegar a 10. Então, isso é Zero Trust, que nem o Flávio comentou. Eu começo dizendo que você é zero. E depois você vai me provando que você tem confiança, a gente vai desenvolvendo o relacionamento.
eu vou vendo que você é uma pessoa que realmente, um dispositivo no caso, né, que não vai causar nenhum problema na rede, para sempre, não. A própria confiança que está no 10 pode baixar para o 0. Isso é um dos pilares do Zero Trust, que a policy, né, a política, ela é dinâmica, não mais estática. Então aí a gente vai. Então acho que a gente tem que primeiro ter uma ideia do que ele é, no que diz respeito aos pilares do Zero Trust. Com esses pilares, se a gente for procurar material, a gente vai ver materiais muito diferentes, com approaches bem diferentes, mas você vai ver que o core continua intacto. Isso é importante para você ter um entendimento. E o gap, a gente estava até conversando em off aqui, né? Qual que é o grande gap do Zero Trust que eu vejo? Eu sou um líder técnico de deployment, eu implanto, eu sou o cara que está lá fazendo a configuração do equipamento. O que eu vejo muito é o CISO tendo que implementar Zero Trust por causa de regras de compliance, por causa de uma pressão imensa. Hoje o Brasil, não só o Brasil, o mundo, tem uma pressão imensa para a implementação de Zero Trust. O governo americano, em maio do ano passado, mandou uma ordem executiva. A ordem executiva é: faça acontecer, ponto. Faça acontecer a implementação de Zero Trust nas agências do governo americano. E ninguém sabia nem o que era. Falou, pô, vou implementar algo. Isso aqui é uma metodologia, é um hardware, é na cloud, é on-premises. Então, assim, todo mundo ficou perdido. E, por um outro lado, o que eu vejo no campo são os engenheiros implementando Zero Trust sem saber o que estão fazendo. E aí, um desesperado, sem saber o que vai fazer, o outro implementando e um gap. Um exemplo para poder deixar claro o cenário, eu estava fazendo uma reunião uma vez com um CISO de uma operadora de telecomunicações sobre um projeto de controle de identidade. E aí eles fizeram um projeto e pediram para a Cisco avaliar. Falaram assim, faz um double check aqui para ver como é que está, se está tudo legal. Eu comecei a avaliar, falei, olha, não está legal, o sizing não está bom, não tem alta disponibilidade, não tem uma cara de uma operadora. Isso aqui não tem a cara de operadora. Eu vou refazer, refiz. Eu falei, Luiz, realmente eu entendi, mas o budget para esse projeto está muito apertado, vai ser difícil. Eu falei, mas isso é a cara da sua empresa. E lembre-se, é o primeiro passo para a implementação de Zero Trust. Na hora ele parou, começou a olhar para mim e eu vi os olhos do cara brilhar. Ele falou, isso é Zero Trust? Eu falei, é o primeiro passo. Então mudou. Porque o meu budget de Zero Trust é aqui imenso. Então eu vou colocar esse cara aqui. E aí eu tive todo o dinheiro possível e imaginário para poder começar o projeto de controle de identidade. Olha só, existia um gap muito grande do que ele precisava e do que ele estava fazendo. Ele não conseguia juntar os projetos. Eu acho que o vendedor também e os times de vendas têm que ser esse meio campo de traduzir o que o cliente precisa, principalmente nas necessidades de Zero Trust, e conseguir dizer para ele, olha, vamos por esse lado, esse é o caminho. Zero Trust não é um projeto. Zero Trust, o próprio, né, John Kindevar, né, que foi o criador, né, em 2010, ele já dizia, Zero Trust é uma jornada. Legal, legal. Bacana. E como uma jornada, o ponto de partida é diferente para cada indivíduo, né? Para cada organização. Né? Quando a Cisco começou a falar em Zero Trust, a nossa empresa segmentava claramente ali em workforce, workload e workplace. Eu gosto dessa abordagem, você pensar na conceituação de Zero Trust para força de trabalho, para o ambiente e para Data Center Cloud. Mas de um tempo para cá a gente viu que uma evolução dessa mensagem a tornou mais simples, né? Então, aplicando essa mesma conceituação em todos esses ambientes. Estou certo no que eu estou falando aqui? Cara, sabe por que eu acredito que isso aconteceu? Eu acho que justamente pelo que o Luiz estava falando. Tem opiniões, e muitas opiniões. Não? Então, o Zero Trust é aquele grande elefante. Tá? Cada um está olhando para aquilo e vendo uma coisa diferente. E tentando fazer sentido daquilo, né? E aí, quando você, como um fornecedor do porte que é a Cisco, entra no mercado e coloca mais uma metodologia ou uma forma de explicar o conceito diferente daquilo que vem sido abordado de outros fabricantes e de outros órgãos também, eu acho que adiciona complexidade. Então, a gente fez uma reformulação do portfólio e há muitos anos já a Cisco ela tem investido muito em cibersegurança, inclusive na simplificação de cibersegurança, porque a gente entendeu que isso era uma necessidade. Então, acho que seria muito impactante, né, de certa forma, controverso,
a gente manter esse discurso único e muito proprietário da Cisco, com esses 3 Ws, enquanto o nosso discurso era, na verdade, outro, né? Era de simplificação. Então, eu acho que se a gente pega definições que são mais amplas e mais aceitas no mercado e começa a trabalhar em cima disso, para aí depois encaixar os nossos produtos e, de certa forma, tentar produtizar esse conceito, é um caminho mais fácil, né? E um caminho melhor também, no fim das contas. Faz sentido. Faz sentido. O que o Flávio comentou é o que aconteceu, porque assim, a gente for analisar a história do Zero Trust, definição, assim, criação do Zero Trust, 2010. Muito novo, né? Só pensar. Uma coisa antiga, nova. Então, em 2010, o que aconteceu? O criador do Zero Trust, ele voltando um pouco o que o Flávio comentou, ele percebeu que antigamente se via muito, até por uma questão, até por praticidade, tá? O outsider como ameaça e o insider não. Sempre quem está dentro da rede é o bonzinho, 100% confiável. O problema é quem vai vir. Então, o que seria? Internet, fornecedores, parceiros, uma intranet. Então, o outsider era o problema. Então, tinha esse modelo de segurança por perímetro, né, que é o antigo Castelo e Fosse, que é da época medieval, por exemplo, o rei. O rei se preocupava com quem iria atacar. Então, o rei, você tinha o castelo, tinha a ponte e tinha um fosso cheio de crocodilo. Para quem vai me atacar aqui, o cara vai ser almoço do meu crocodilo. E porque ele tinha uma confiança inerente também em quem estava dentro, né? Exato, quem estava dentro, não, eu sou o rei. O rei, antigamente, ele era um deus. Então, quem vai matar? Não tinha como. Isso funcionou, até que alguém foi e matou o rei. Esfaqueou pelas costas. E aí, onde que estava? Foi um outsider? Não, foi um insider. E aí começou, opa, então quer dizer que quem está aqui dentro não é todo mundo bonzinho, não. Tem conluios, tem coisas dentro, né? E eu acho que o divisor de águas, você falou uma coisa excepcional, falou assim, eu senti que de uns anos para trás isso mudou muito. Mudou sim. Quem matou o rei dentro? Ransomware. WannaCry. WannaCry mudou tudo. Quando perceberam que internamente alguém, mesmo que de forma involuntária, o cara não fez de propósito. Claro. Ele acabou com a rede. Ele foi uma vítima. Começaram a perceber o seguinte, não foi o outsider. Agora o problema foi o insider. Então eu acho assim, o que aconteceu? De 2010, com essas definições, o NIST começou, a resolução do NIST veio em 2020, veio 10 anos depois. E o que aconteceu de 2010 para 2020, por exemplo? Todo mundo ficou parado? Isso não é assim. Toda tecnologia, às vezes, antes dela ser, por exemplo, que nem o Trio, né? Que é o Fabric Path da Cisco. Tá? Tecnologias novas de Fabric, né? Que é a base do SDN. Antes de ter uma RFC, alguma coisa assim, o fabricante ele não esperou. Ele falou, tem que fazer alguma coisa. Então, cada um foi fazendo. A HP fez um modelo, a Cisco fez. Zero Trust foi a mesma coisa. Os fabricantes começaram a ir, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a Cisco, ela fez algo como, por exemplo, a Ericsson fez para o 5G e outras empresas foram fazendo. Aí você fica naquela loucura, porque você vê uma frase, né, uma metodologia Zero Trust, com coisas totalmente diferentes. Você fala, isso aqui para mim não é. Mas que nem eu digo, você tem que ver o core, a base. Se você olhar a base, os nomes podem ser, a verbologia pode até ser diferente, mas o core, ele está todo na mesma base. O Zero Trust hoje, se você for seguir o que define o NIST, que é um modelo OSI de redes. Então você tem as camadas do Zero Trust e você consegue fazer um link dessas camadas com o que a Cisco prega, com o que outros fabricantes também. Então, assim, para que você não entre numa loucura e consiga falar com o CISO de igual para igual, você tem que fazer esse mapeamento. Você tem que descer um pouco para o core, entender o core, e aí daquele core você vai vendo as variações, que são imensas, tem várias variações. Flávio, o SAFe se enquadra nessa análise de fluxo, de core, porque o que a gente está falando aqui é de construir alguma coisa que me parece ser muito única para cada ambiente, para cada cliente, dependendo dos recursos, conectividade, momento, investimento de cada cliente, certo? Me corrijam se eu estiver errado, por favor. E aí, me parece que aquilo que a gente criou e tem usado bastante, que é o SAFe, vem de encontro, eventualmente, a gente começar essa construção. Porque uma outra provocação que eu queria fazer aqui pô, então não dá para começar com duo? Não vamos simplificar? Dá para começar com duo e ponto final, né? Mas eu acho que talvez a discussão do SAFe seja mais... Sim. Eu concordo 100%. Eu acho que o SAFe ele tem que vir antes de qualquer conversa. Eu acho que ele tem que ser o
o seu norte, né? Você usa a metodologia para tentar, que é nada mais nada menos que uma identificação de gaps, né? Então, quando a gente fala de SAFe, é um framework que foi desenvolvido pela Cisco para analisar fluxos de trabalho, né, fluxos de comunicação, e a partir desses fluxos determinar quais são as funcionalidades de segurança que estão presentes no ambiente. Então, a gente determina o que tem. Quando a gente sabe o que tem, a gente sabe também o que não tem, o que falta. E a partir daí, com o que falta, aí sim a gente vai começar a buscar depois os produtos ou framework, né? Então, se falta MFA, se falta microsegmentação, se falta controle de acesso baseado no menor privilégio. Bom, a gente tem, obviamente, produtos que vão atender essas necessidades, mas se a gente começar falando primeiro sobre Zero Trust, que também atende essa necessidade, vai ser muito mais fácil depois para o cliente entender, por isso então que eu preciso desse produto. É por isso que eu preciso do Duo, é por isso que eu preciso do ICE, né, do Secure Workload, porque fica muito mais fácil a conversa quando você começa falando sobre necessidades, sobre aquilo que o cliente precisa. Sim, eu já escutei casos internamente na Cisco de discussões com clientes, que a gente foi conversar com o cliente e, na verdade, ele precisava de muito pouca tecnologia nova, além daquilo que ele já tinha comprado. Ele precisava melhorar a adoção, precisava melhorar uma série de coisas, mas que as principais tecnologias que ele precisava, ele já tinha, né? Ele já tinha ICE, ele já tinha Duo, ele já tinha algumas coisas. Então, enfim. Só queria deixar um esclarecimento aqui, né, para quem estiver nos escutando, nossos parceiros, que o SAFe é essa metodologia, esse framework que o Flávio explicou aqui, ele está entregue para vocês de uma maneira muito simplificada, por uma ferramenta online que vai te ajudando a construir isso através de perguntas e respostas para cada cliente. Então, a gente pode ajudar depois. Tem muito material a respeito disso, mas a implementação do SAFe parece complexo quando falado, mas na verdade é um questionário que você vai respondendo junto com os seus clientes e isso te gera um relatório que de maneira inteligente vai poder levar a essa discussão de aonde cobrir esses gaps. Basicamente um relatório de análise de gap, né? Agora, uma coisa muito interessante que eu queria comentar, eu estava vendo algumas definições e algumas opiniões também, né, de outros especialistas sobre Zero Trust, e eu vi um cara falando, e eu discordo um pouco dessa definição, mas ele falou, cara, Zero Trust é nada mais, nada menos do que um conjunto de boas práticas que produtizaram, e principalmente os fornecedores, né? Isso acabou virando um produto do ponto de vista do marketing dessas organizações. Eu discordo um pouco. Eu acho que, assim, claro que uma metodologia, um framework, um padrão de conformidade, obviamente que ele vai ser baseado em boas práticas, né? Porque boas práticas são boas práticas por um motivo, porque alguém fez e deu certo. Claro. É um resultado medido, né? Então, quando você traz algo mensurável e adota isso como uma boa prática, cara, eu acho que é o que todo mundo deveria fazer desde o começo, né? Só que você fazer isso em silos, e aí não sei se tem outra palavra ou terminologia correta, né? Mas de uma forma totalmente apartada, sem levar em consideração a integração do seu ambiente, eu acho que é o principal erro. Então, eu vejo muitas empresas investindo em Zero Trust, mas de uma forma segmentada. Então, começo com um pedaço ali, depois eu vejo esse outro pedaço, só que aí quando você vai tentar fazer as integrações entre essas soluções, falta alguma coisa, falta um link, falta uma ponte, né? Literalmente. Porque, assim, eu escutei o que você falou, concordo com você, e dependendo do que o especialista falou, pode ser que eu concorde com ele também, pode ser. Do ponto de vista, assim, eu concordo que não é o que ele falou, concordo com você. Sim. Agora, eu concordo que tentaram e tentam fazer isso. Então, tem muita empresa que tenta, usando o marketing do Zero Trust, transformar ele num produto. Simplificar de uma forma, é um produto. Compre meu Firewall, compre meu MFA, como se fosse. Não é. O problema é o conceitual. Então, fazendo uma análise, por exemplo, o SAFe. O SAFe é um framework, onde você até poderia comparar que o Zero Trust é um subset. Porque o SAFe, vamos pensar lá no castelo medieval. Cara, não tenho nada. Tenho que construir o castelo. Então você vai construir o castelo, vai colocar uma ponte, você vai colocar os arqueiros, vai ter o fosso, vai ter crocodilo e tal. Isso é o SAFe. O que é o Zero Trust? Cara, e dentro? E o insider? O Zero Trust é simplesmente um insider. Então, o que adianta você começar com um insider sendo que você não tem nem onde morar?
Mais ou menos isso. Então, assim, o Safe ele é amplo, e o Zero Trust ele vai mais nessa parte. Uma coisa, assim, qual que é o grande problema, né? Essa parte de conceito do Zero Trust você pode pensar assim, eu tenho um sujeito que vai ter que acessar um recurso. Eu tenho os dados aqui, e o sujeito aqui. Então, beleza, aqui eu tenho um meio. O sujeito, ele acessa um dispositivo. Pode ser terceiro, pode ser um BioD, pode ser o que seja. E esse dispositivo com o sujeito, ele vai de encontro aos dados. O que acontece? Se você for pegar as metodologias, né, as definições de segurança, você tem aqui na ponta B, Protect Surface, e aqui na ponta A, Attack Surface. Então, são duas pontas extremas. A ponta do Attack Surface, né, a superfície de ataque, é onde você tenta evitar que o dispositivo seja comprometido. Então, cara, eu não posso deixar que seja comprometido. Então, você vai ter uma vasta diferentes tecnologias para poder ajudar. E esse aqui é o Protect Surface. O Zero Trust, ele não é o Attack Surface, ele é voltado para o Protect Surface. Ele subentende que esse dispositivo foi comprometido ou será comprometido. Então, ele não olha muito nesse aspecto de que eu tenho que proteger o dispositivo. Mas sim, se esse cara me causar problema, como eu vou proteger essa parte? Dados e aplicações. É diferente. Aí você vê em alguns lugares, por exemplo, alguém fazendo uma política de Zero Trust e tem lá um EDR, por exemplo. Você fala, mas tem um EDR é para o dispositivo. Mas não é essa a visão. O que o EDR pode trazer de informação para os gestores da parte de segurança, para um CIEM, para um XDR, para um XDR, entendeu? Alguma coisa assim. Então é uma outra visão. Então, assim, o Zero Trust ele não é o outsider, ele é um insider. Então você não está fazendo no Zero Trust uma política de segmentação para proteger, por exemplo, clientes que vão acessar um internet banking. Não é, isso é um outro. É segurança também? Mas não é a visão do Zero Trust. A visão do Zero Trust é voltada para o insider. Então é alguém que vai acessar algo da sua empresa através do dispositivo, e agora vem a cereja do bolo. Por isso que é bem diferente as definições. E o meio? Cara, o dispositivo não chega no recurso do além. Tem que ter um meio de transporte, que a gente chama de vetor de acesso. Diferentes vetores de acesso. Então você tem, por exemplo, a VPN como vetor de acesso, que o cara está trabalhando da casa dele, você tem o wireless como vetor de acesso, você tem o cabeado como vetor de acesso 5G, e aí que vem o X da questão. O vetor de acesso, ele influencia diretamente no projeto e no enforcement de política de segurança. Você não coloca a mesma política de segurança numa VPN, a mesma de um cabeado. No cabeado, você não faz enforcement da mesma maneira que você faz no Wi-Fi. Então, muda muito. Então, nisso que muda muito, você tem maneiras e projetos totalmente diferentes, mas você segue o mesmo core, que seria identificação do usuário, microsegmentação, monitoração contínua. São os 3 pilares. Você segue de maneiras diferentes. Então, assim, falta um pouco conceitual no projeto. Quando as empresas falam muito de Zero Trust, eles falam muito mais como marketing, transformando num produto, do que olhando realmente o que olhando os elementos. Então, por isso que a gente tem essas confusões que nem o Flávio comentou. Isso é bem comum. Fantástica conceituação, fantástica conceituação. Flávio, deixa eu fazer uma provocação aqui. Me disseram que a melhor definição de Zero Trust Network Access, ou ZTNA, é a morte da VPN. Você concorda? Cara, é polêmico, né? Bastante polêmico. Primeiro que a gente estava falando de um guarda-chuva, né, maior, que é o Zero Trust. Zero Trust Network Access eu entendo como uma divisão, né, um conjunto ali, usando a teoria dos conjuntos, né, ele faz parte ali também do conceito de Zero Trust de uma forma mais abrangente. Eu vejo com bons olhos, né, a implementação desse tipo de metodologia, só que eu acho que ele não é como um substituto, né, eu acho que ele vem muito mais como um complemento. Então, não sei se faz sentido isso para vocês, ou o que vocês pensam sobre o assunto, mas eu acho que algumas empresas que estavam procurando investir em ZTNA, elas foram um pouco iludidas, e agora eu estou começando a observar um pouquinho no caminho de volta, né? De falar, opa, não era tudo isso que eu imaginava, eu ainda consigo, ou eu ainda dependo de algum agente, ou de uma espécie de comunicação
criptografada para poder acessar certos dados e aplicações, e isso não é tão diferente do que eu já tinha. Está me adicionando complexidade de alguma forma, ou está adicionando uma certa complexidade do ponto de vista de usabilidade dos meus usuários. E aí, quando a gente não tem adoção de uma política ou de um produto, a gente vai ter, obviamente, problemas com segurança. Mas... Eu ia falar justamente isso, Luiz, já te passo a palavra aqui. Eu vou fazer uma afirmação, vou dar a minha opinião. Meu conhecimento técnico é mais superficial do que o de vocês, mas a sensação que eu tenho é que eu gosto da discussão, porque ela levou a uma simplificação da experiência do usuário, né? E na Cisco a gente tem visto isso, essa discussão cada vez mais latente, passwordless e outras funcionalidades sendo agregadas às tecnologias ou composta através de da integração entre diferentes tecnologias. Eu gosto disso porque eu sou um usuário e eu quero ter uma boa experiência como usuário, né? Hoje, eu como funcionário da Cisco, para conectar minha VPN é muito mais simples, é um botão direito, conectar. Hoje, para eu passar por uma experiência de multifactor authentication, é muito mais simples, e eu sei que tem muita coisa por trás disso acontecendo que eu não olho, eu como usuário não olho. Então, eu gosto da discussão de ZTNA, porque eu acho que ela levou para uma simplificação do cara que sofre no dia a dia, que é o usuário, e essa volta, como o Flávio comentou, eu concordo que eventualmente ela está existindo, mas ela está existindo com um olhar mais cuidadoso para a experiência do usuário na ponta. Então, não sei se você quer comentar alguma coisa nesse sentido. Sim, eu acho assim, a gente só tem que tomar muito cuidado com algumas interpretações e cenários que são vendidos, tá? Então vamos lá. Eu vou tentar ficar um pouco distante. Eu vou tentar que você chegue à mesma conclusão que eu tenho, só que sem impor, tá? Pra você entender. O que acontece? Simplificação é boa. Claro que simplificação sempre vai ser boa. Experiência do usuário tem que ser um dos objetivos. Isso é o grande problema de segurança. Quando eu lidero um projeto, eu sempre tento passar essa mensagem para o pessoal de segurança, porque existe um conflito entre usuário, redes e segurança. Segurança quer fechar o máximo possível e quer testar o máximo possível. E o usuário fica muito insatisfeito quando vai acessar uma VPN e fica 5 minutos um agente fazendo scanning. E num projeto de um cliente grande, eu orientei ele, falei, você não precisa escanear tudo isso. Às vezes você vai escanear um agente e você vai ter várias respostas. Por exemplo, eu quero ver se o antivírus está atualizado, está com o dicionário atualizado, está na versão que eu quero, para dar 5 perguntas do antivírus. Aí eu chego e falo assim, você tem qual vendor de antivírus? O McAfee, por exemplo. Não tem um agente desse vendor? Tem. E o que o agente faz? Ele garante que o usuário faz o upgrade, ele garante que a base está... Tá, então você já tem alguém que faz tudo isso. Então você colocar outro agente para perguntar 2 vezes as mesmas coisas, ou você poderia perguntar se esse agente está operacional, está open running. Porque se ele estiver open running, você já tem 5 respostas na tabela. Aí ele, não pensei nisso. Então, assim, esse é um problema. O que acontece? Então, simplificar sempre é bom. Passwordless, tudo isso é legal. Agora, a gente tem que tomar cuidado em algumas coisas, por exemplo. Agentes. Eu estou na área há muitos anos, cara. 25 anos eu estou na área de TI. E quando eu tinha que colocar um agente novo numa máquina, me dava calafrios. Porque eu estava falando de um poder computacional muito inferior que a gente tem hoje. Falando de máquina com... Não tinha nem giga as máquinas antigamente, na minha época, né? Então, quanto mais agente você colocava, a máquina ia travando. Não é o que tem hoje, porque a capacidade computacional e o valor dos computadores baixou muito. Né? Então, assim, estão muito mais acessíveis. A gente tem máquinas mais poderosas, né? Antigamente eram super servidores, na minha época, quando eu comecei. Hoje é um desktop normal. Então, tem uma simplificação, tal, é legal, mas não vamos ao extremo. Vou em um extremo que, às vezes, eu até discuti com um colega meu recentemente, né? VPN clientless. Tudo. Esse cliente que eu tive essa experiência, ele falou, Luiz, eu vou ter que trocar para VPN clientless. Eu falei, por quê? Porque o usuário não aguenta ficar 5 minutos para entrar na VPN, porque escaneia muita coisa. Te falei no passado. Cara, eu tenho uma memória muito boa, cara. Esse é o meu lado bom. Por enquanto, né? A idade vai vindo, vamos ver até quando. Eu falei, cara, com isso, o problema é a experiência que você está fornecendo. Agora, vamos comparar uma VPN clientless com o modelo Zero Trust. Vamos comparar.
Se você pega o material do CISP, que agora tem muito Zero Trust no CISP, o que ele diz? Ele diz que no terceiro, comparando com o NIST, né? O terceiro pilar do NIST é monitoração contínua. Tem que ter monitoração contínua no Zero Trust. E controle comportamental. O que seria isso? Meu amigo, se você for alguém malcriado, malvado, eu vou cortar você da rede. Agora, como você vai ter uma análise comportamental de um indivíduo, de um elemento, sem informação? Você tem que ter. Então, no NIST, no material do CISP, diz, não sou eu que estou falando, você tem que ter a maior quantidade de informação do endpoint possível. A maior possível. Isso conflita com alguma coisa que é clientless. Conflita totalmente. Porque a função do cliente é ser o X9, é ser o dedo duro. Ele vai passar tudo para você. Ah, Luiz, mas isso é um exagero. Não é. Vou falar um pouco de fraude bancária, tá? Que acontece com os bancos. Quando começou essa parte de VPN, eles terem que trabalhar remoto, ninguém se preocupou muito com segurança no começo. Quando você faz um projeto de VPN, você se preocupa com performance, o usuário tem que ter experiência similar de estar na organização. E alta disponibilidade, não pode parar nunca isso. Segurança, o cara vai pensar depois, se é que pensa, né? E aí começaram a ter muito problema de fraude. Então, qual que é o primeiro problema de fraude? Controle de identidade. Então, VPNs baseadas em usuário e senha. Isso para o setor financeiro, para a indústria crítica, não pode ter isso. Não pode, porque as senhas são comprometidas. Você não pode ter. Então, vamos pensar numa VPN, que nem você comentou. Por onde eu começo? Vamos pensar numa VPN MFA, que seria o DU. Então, o DU ele entra de cara. Eu não posso ter um controle de identidade efetivo sem ter MFA. Aí, beleza. Implementar o MFA, diminuir um pouco o problema. Só que o hacker, cara, ele é muito criativo. E principalmente para o mercado financeiro, tem organizações que são especializadas naquele setor, não só em bancos, naquele banco. Tem o cara que naquele banquinho ali, ele é o... Por quê? O cara tem que ter muita informação interna, tem que ter alguma coisa a mais fora o conhecimento de tecnologia, né? É uma organização, na verdade. Aí o MFA veio, tampou lá um buraquinho, aí o cara começou assim... a fraudar o MFA, por quê? Porque teve um procedimento nesse cliente de onboarding do MFA, que aí o procedimento não foi muito legal. E aí ele viu uma brecha no procedimento, então ele conseguiu fazer onboarding de dispositivos dele. Foi uma coisa que não foi tecnologia, né? Foi engenharia social, meio que com um procedimento mal feito. Aí ele começou a fazer. E aí eles começaram, e agora o que eu vou fazer? Ah, não, vou fazer postura. Então postura é um agente. Você vai garantir que a pessoa... Eu sou Luiz Matos? Sim. Garantir para o MFA? Garantir 100%? Talvez. Vamos dizer assim, nos filmes de ficção, né? Eu tenho biometria, o cara foi lá e cortou meu dedo, pegou meu olho e levou, né? Fez alguma coisa assim. É possível, tá? Mas alguma coisa a mais? Postura. Aí a gente está falando do AIDS. Postura, o que ela é? Ela, além dela verificar mais a identidade da máquina, ela também garante que a máquina não é um problema para a rede. Eu não lembro se vocês passaram por isso, mas, por exemplo, a gente tinha que entrar num prédio para uma reunião, na época da pandemia. A gente ia lá fazer o procedimento de identificação, alguém liberava, tinha o crachá, passava o crachá. A hora que eu passava na catraca, o que acontecia? Um segurança ia aferir minha temperatura. Ó, deixa eu ver. Para que é isso? Para saber. Ele não está em dúvida se eu sou eu. Ele está em dúvida se eu não vou causar um problema. Se eu não vou disseminar um vírus, um problema, uma ameaça, exata. Então isso é a postura. Então uma máquina mesmo sendo corporativa, de um diretor ou de um presidente, ela pode entrar na VPN e acabar com a rede inteira. Então vem a postura. Ok, mas a postura também identifica o hardware, identifica a máquina. Né? Então você já consegue... O que aconteceu? Em alguns clientes, a gente começou a ter um problema de venda de imagem da máquina. Então o pessoal de TI começou a pegar a imagem, que era implantada nos desktops novos, e vendia para o hacker. Aí na hora que você fazia a postura, você fazia a postura de uma imagem que você considerava que aquela máquina era uma máquina. Estava no domínio, tinha os sistemas de DLP, tinham tudo. Cara, e agora o que eu vou fazer? Perfilamento. O que é um perfilamento? Você tentar identificar através de informações da máquina qual que é o hardware da máquina. Então, o que ele fez? Ele falou, Luiz, eu tenho 4 tipos de computadores para VPN.
modelo A, modelo B, modelo C. Por exemplo, é um Lenovo do modelo A, B ou C. E aí, para entrar na VPN, o cara tinha que provar quem ele era com certificado digital, que era uma máquina corporativa, com MFA, provar que não era uma ameaça através de postura, verificava o hardware, então não era uma VM de um hacker, era um hardware oficial mesmo. Tudo isso. E aí ele teve paz. Neste momento ele teve paz. Agentless? Dá para chegar nesse nível? Talvez não. Afirmo que hoje não. Então, por isso é que... Olha só, nem falei nada. Mas vamos ver isso de cenário? Vamos tentar pensar nesse cliente que não é um cenário muito hipotético. Ah, Luiz, você está falando de um filme. Não, cara. Você está vulnerável e o hacker, ele é muito criativo. Tá? Então, assim, se ele for muito a fundo e for mesmo uma corporação, alguém que quer fazer o mal, ele vai chegar nesse nível. E se você não tiver o ferramental suficiente, você não vai conseguir. Bom, falando em ferramental, eu gostei da tua história, do teu exemplo, porque a gente começa a trazer para a realidade isso, né? Então, muito provavelmente, um projeto de Zero Trust vai ter duo. Existe um valor muito bacana em você ter ISE num projeto de Zero Trust e a integração entre as tecnologias, né? Se eu tiver um EDR na ponta, um Secure Endpoint, eu vou ter uma melhor visibilidade do comportamento, do que está acontecendo naquela máquina. E aí eu vou compondo a minha arquitetura, né? Acho que tem uma questão de observabilidade aí, né, Flavião? Sim. E tem a expansibilidade desse contexto para outros ambientes. Então, isso praticamente todos os exemplos que a gente deu aqui, nós estamos falando de usuários trabalhando, como eu trabalhando no meu dia a dia, ainda para o escritório, ou de casa, ou de um hotel, em viagem, etc. E aí, a gente, dependendo do contexto, isso vai mudar, né? Então, entendo eu, quando a gente vai falando de data center, é outra coisa. Quando a gente vai falando de rede local, é outra coisa, mas sempre com um viés de observabilidade. Né? Uhum. Cara, eu acho que você chegou num ponto muito interessante, porque até o momento, e eu acho que isso é algo que todo mundo faz quando vai falar de Zero Trust, a gente focou muito no usuário e no seu dispositivo. Né? Na identidade desse usuário, no dispositivo, no perfilamento dele para uma eventual análise de postura. Tá faltando alguma coisa aí, né? Tá faltando um pouco da visibilidade de dados e de aplicações também. Por isso que, às vezes, acho que quando um parceiro ele vai posicionar Zero Trust para um cliente, ele pode chegar a alguns roadblocks, né? Ele pode receber um feedback do cliente falando, não, MFA eu já tenho. Putz, até você explicar que Zero Trust não é só MFA, né? Às vezes essa colisão, talvez no ponto de vista de vendas, não seja o ideal. Uhum. Então, acho que uma boa estratégia que um parceiro pode adotar para poder falar sobre Zero Trust sem essa colisão com o cliente é falar, e o acesso às suas aplicações? Ele também está sendo feito com base nos princípios do Zero Trust? E quando eu digo acesso, não do ponto de vista do usuário com a aplicação, mas entre aplicações também, né? O Luiz bem comentou sobre o WannaCry, que mudou o panorama de segurança, né, de 2017 para cá. Um dos principais problemas foi justamente essas comunicações externas, né? Da internet para o ambiente corporativo e entre aplicações também, né? Então, a gente tinha determinadas vulnerabilidades ali em protocolos que fez com que esse ataque ele se espalhasse de uma forma lateral, nunca antes vista, né, através de um conceito puro e simples de worm. Né? Então, eu acho que talvez possa ser muito interessante a gente desviar momentaneamente o foco de usuário e de dispositivo para falar da comunicação entre as aplicações, entre os seus workloads, entre VMs, né, por exemplo. E aí que entra um outro pilar do Zero Trust super importante, que é a microsegmentação. Né? Então, quando a gente fala de microsegmentação, já traduzindo ali para um produto, né, Cisco Secure Workload, nosso antigo Tetration. Né? Então, pensa, por exemplo, em todo esse controle que a gente está fazendo de perímetro. O usuário entrou dentro do ambiente corporativo, com base no princípio de confiança, ou do menor privilégio possível, ele vai ter acesso X, né, a determinados recursos. Só que, quando ele tem acesso a esse recurso, normalmente o meu perímetro ele para por aí, né? Então,
o que as organizações estão fazendo, ou estavam fazendo até pouco tempo atrás, era esse Single Trust, que era um perímetro único, Firewall. Esse é o meu perímetro. Passou do Firewall, eu tenho acesso a todo o ambiente. Aí a gente enxergou a necessidade, opa, precisa mais do que isso. Dual Trust. Vamos fazer algum balanceamento de carga, colocar alguns controladores para poder acessar aplicações internas, e aí a gente tem uma camada interior que vai adicionar a esse perímetro externo de firewall. Só que a gente está começando a perceber que também isso não é o suficiente. A gente precisa microsegmentar. Então, não é só no perímetro com firewall, não é só a camada anterior com relação a esses balanceadores de carga ou controladores de acesso, mas é também na comunicação entre as aplicações. Porque uma vez que um ator externo ele compromete o ambiente, se ele está antes, o comprometimento foi feito pós-firewall, né? A gente ainda tem uma camada de segurança. Agora, se o comprometimento é feito no nível de aplicação, normalmente dessa aplicação ele tem acesso interno e se movimenta lateralmente por todo o ambiente. Então, acho que um dos principais recursos para dificultar essa movimentação lateral é justamente a implementação desse conceito de Zero Trust de microsegmentação. Eu gosto desse bate-papo, da forma como a gente está construindo essa mensagem aqui, porque embora seja conceitual, embora seja muito customizado e unificado para cada cliente, para cada discussão, a gente também está levando em consideração o valor de cada uma das tecnologias em numa discussão de Zero Trust. Então, hoje a gente consegue entender um pouco mais o valor do WISE numa discussão de autenticação, de profiling, de microsegmentação, o valor do DUO, o valor do workload security. Eu entendo, é errado afirmar que eu preciso desse produto para um projeto de Zero Trust. Mas, eventualmente, o valor de algumas tecnologias no projeto de Zero Trust é uma discussão que vale a pena. Né? Não sei se eu esqueci alguma. Não, você está certo. Assim, o que acontece, na verdade, né? É que o Zero Trust não é um produto. Só que o Zero Trust é um modelo. Vamos chegar à linha do NIST, é um modelo. Só que uma coisa é toda a parte teórica. Você tem que colocar em prática. Os produtos são a parte prática do Zero Trust. Então, os produtos têm que ser traduzidos. Então, por exemplo, o WISE é Zero Trust. O WISE faz parte da camada que a gente chama de Control Plane do Zero Trust. Então, ele faz parte. Tem uma camada. Zero Trust, ele é uma bola dividida, é um núcleo dividido em dois, né? Control Plane e Data Plane, e tem lado direito e esquerdo que vão dando informações para ele, né? Então, por exemplo, o WISE, ele seria o Control Plane do Zero Trust. E o Data Plane, o que seria? Quem faz enforcement, firewalls, um ACI no data center. Então, o que acontece, o que o Flávio comentou é muito interessante. Eu vou colocar até o exemplo dele numa situação real, né? Muita gente fala que o Zero Trust é MFA. Não é que é MFA, o MFA faz parte do Zero Trust, faz por quê? Olha só, vamos pegar o pilar do NIST. Eu gosto do NIST porque ele é muito simples, né? 3 pilares. Identificação. Se você não identifica de forma clara, de forma robusta, o Zero Trust você vai ter uma falha em todas as outras camadas. Por quê? Você faz todo o embasamento de políticas de enforcement baseado numa identidade. Se eu fraudo, o que adianta? Eu vou fazer um bypass em todas as outras camadas. Então, assim, eu tenho que ter uma camada que faça uma identificação de forma efetiva, onde eu tente não ter uma fraude. Tente, né? Porque é impossível garantir que não vai ter. Então, o MFL entraria aí. Só que isso aqui retroalimenta o segundo pilar, que é a microsegmentação, que foi o que o Flávio comentou. Na microsegmentação, eu tenho toda uma regra de flows baseados em uma identidade. Então, assim, eu tenho que ter uma identidade que eu garanta que é verdade. Aí, o que aconteceu? Fazendo uma análise para a vida real, a microsegmentação está tanto para o wireless, como para o cabeado, como para o data center. A gente, uns 4 anos atrás, a gente teve uma reunião com um grande banco. O banco falou, Luiz, eu tenho um problemaço aqui. Falou, qual que é o problema? Quando você desenha uma estrutura de um banco, você vai pegar um data center de um banco, ele tem lá que a gente chama de totens, né? São serviços. Então você tem um totem para internet banking pessoa física. Você tem um balanceador de carga, um firewall, pessoa jurídica, para internet banking pessoa jurídica. Eu tenho também um para serviços administrativos, né? Eu tenho um AD, um correio eletrônico, um ERP e tal. Então, para isso eu tenho camadas diferentes. Se você pega uma estrutura de um sistema, geralmente ele divide em 3, assim, basicamente, não é uma regra, mas geralmente divide em 3. Você tem a camada de front-end, o back-end e o banco de dados, geralmente assim.
Então, o que as empresas faziam era a segurança, que a gente chama de macrosegmentação, entre essas camadas. Então, o front-end eu coloco ele numa perna do firewall, o back-end numa outra DMZ em outra perna e o banco de dados em outra. Então, macro segmentava. Por quê? O usuário vai para o front-end. Só que o usuário não vai para a aplicação, que é o back-end. Quem vai para a aplicação é o próprio front-end. Então, tinham regras. Uhum. E assim, todo mundo viveu feliz por muito tempo. Isso aí funcionava. Tá? Eu tinha esse segmento. Na hora que você tinha uma auditoria, por exemplo, no Internet Banking, a auditoria era feita assim. Aí o auditor chegou e falou assim, eu quero olhar a camada do front-end. Aí ele olhava. Tá. O front-end A fala com o front-end B? Não, porque são aplicações diferentes. Não, não é isso que eu estou falando. Tecnicamente, existe a possibilidade de uma comunicação entre os dois? Ele tecnicamente existe, porque está na mesma VLAN. Está no mesmo segmento de rede. Uhum. Não pode. Não, mas é um front-end falando com o outro. Não quero. Porque, quem o Flávio comentou, se ele tiver uma vulnerabilidade, um Apache, qualquer coisa assim, e ele for comprometido, ele pode virar um jump server. E aí você tem uma comunicação lateral. Então não pode. E aí o cara falou, Luiz, e aí só veio uma coisa na minha cabeça, colocar cada front-end no segmento de rede diferente. Imagina num banco. Uma subnet por host. Ele falou, mas eu não vejo outra forma. E como se não fosse um problema, ele passou a mesma medida, a mesma regra para aplicação e para banco. Cara, e agora o que eu vou fazer? Vou encher isso aqui de firewall, vou ter que ter um firewall para o servidor. Aí vem a microsegmentação. A microsegmentação, e é outro grande problema. Isso, cara, é um dos maiores problemas que você tem em Zero Trust. A microsegmentação, muito cliente ele imagina, cara, isso é verdade, cara, pode parecer piada. Quando o cliente começou a falar de Zero Trust, ele falou, agora que eu tenho microsegmentação, eu vou tirar meu firewall. Pelo amor de Deus. Porque todo switch é um firewall. Eu tenho vários firewalls agora, eu não preciso do firewall agora no data center. Eu não estou brincando. E não foi cliente pequeno. E não é. A microsegmentação é um complemento para flows que não passam para o firewall, porque não precisa subir. Um front-end falar com outro, eu não vou subir no firewall. Ele vai falar lateralmente. E aí como que eu vou fazer algum tipo de enforcement? Com a microsegmentação, que nem o Flávio comentou. Agora, qual que é a diferença? Primeiro, a microsegmentação, o Zero Trust, ele vem para tráfego lateral. E ele é stateless. Como se fosse uma lista de acesso. Então, você não pode substituir um firewall, porque para determinados tipos de flow, você precisa, por exemplo, de alguém de camada 7, um IPS. O Zero Trust não vai te dizer que, por exemplo, você está sofrendo um ataque porque ele viu que aquele flow ele bateu num dicionário. Não vai fazer isso, cara. Ele vai simplesmente bloquear. Então, é totalmente diferente. Então, assim, a microsegmentação, ela vem para você dar uma camada de segurança abaixo da estrutura de firewall, que não é substituto a uma estrutura de firewall, mas é uma complementação à estrutura de firewall. Firewall é norte e sul, Zero Trust é leste-oeste. A microsegmentação vai fazer o papel leste-oeste. Muito legal, muito legal. Isso aí. Senhores, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio aqui, de uma série de 4 para discutir cybersecurity. Comentários finais? Alguém quer deixar alguma... Sim, acho que não quero filosofar muito, né? Então, se eu estiver divagando, por favor, me tragam de volta para a realidade, mas eu penso que uma mensagem final bacana, né? Até mesmo sobre o conceito de Zero Trust. Cara, não demorou muito tempo para a gente perceber que isso era necessário, porque a gente usa exemplo, e esse exemplo do castelo medieval ele é conhecido pela indústria já há muitos anos, né? Sim. Mas desde a época medieval, o rei já sabia que ele não devia confiar em ninguém. E a gente ainda está discutindo sobre isso, né? Será que vai demorar muito mais tempo para as empresas poderem realmente implementar, né? Eu estava vendo até algumas notícias com relação à implementação de Zero Trust no Pentágono, né? Pelo Departamento de Defesa americano. A proposta, né, o planejamento para essa finalização dessa jornada, que, assim, eu acho que é da implementação inicial, né? Não é nem do fim da jornada, porque ela vai ter que ser constante, ela vai mudar e se adaptar depois que for feita a entrega desse projeto, né? Mas ela está para 2027. Né? E eu já vi empresas falando, não, eu estou construindo aqui, pesquisando um MFA, uma outra solução aqui e tal, vou implementar Zero Trust até o fim do ano. Né? Dependendo do tamanho da organização, isso é inviável. Né?
Claro que na própria Cisco a gente tem o nosso exemplo, né? De essa implementação sendo feita de uma forma, assim, fantástica e muito rápida, mas nem toda organização dispõe dos mesmos recursos, dessa mesma capacidade financeira e expertise como a Cisco possui, né? Então, acho que uma última pergunta que eu queria fazer é como é que a Cisco pode ajudar essas organizações para a gente desmistificar um pouco também aquele conceito de que a Cisco é muito cara, não vale a pena esse investimento. Como é que a gente pode abordar isso? O que vocês diriam? Eu acho assim, o que a gente vem fazendo para diversos clientes, acho assim, primeiro um recado também. Concordo com o que você falou. Eu acho que não é que foi que a gente demorou muito para notar que estava dando errado, mas eu acho que cada um foi tentando fazer uma coisa tailor-made. Diferente, né? Exatamente. E na hora que você junta as ideias de cada empresa, você vê que ela estava caminhando para o Zero Trust, mas implementou de maneira diferente. Por exemplo, microsegmentação. Alguém colocou o download do ACL, outro colocou Private VLAN, coisas que às vezes não escalam, tiveram alguns problemas, dores de cabeça, mas ninguém colocou ordem na bagunça. Então demorou para se colocar ordem na bagunça. E na hora que você, como a Cisco pode ajudar, o que a gente vem fazendo bastante, são assessments de Zero Trust, só que de uma forma agnóstica, mas não teórica, mas sim prática. O que seria? Você deu um exemplo que não saiu da minha cabeça. Eu falei, esse cara falou uma coisa que é a realidade. O cliente, ele pergunta, isso é uma metodologia? Isso é uma tecnologia? Eu tenho essa tecnologia? Se tenho, falta licença? Ou eu tenho a tecnologia, tenho a licença, só que falta adoption. Falta um projeto para implementar. Isso aconteceu numa grande operadora. A gente fez uma tabelinha, né, uma dupla pré-vendas, né, com a área de Advanced Services, e a gente fez um dashboard para a operadora. Então a gente fez o levantamento de todos os produtos que eles tinham, baseado em vetor. Então, por exemplo, wireless, cabeado, 5G, todos os vetores que eles tinham VPN, e a gente fez lá um roadmap de Zero Trust, dizendo qual era o grau de maturidade, o que faltava. Isso foi legal por quê? Primeiro, deu uma visão para o CISO do que era. Segundo, para onde ir. Isso. Então, para VPN, você já tem... Ele tinha todas as licenças. Só que você não tem nada implementado. Então, falta um roadmap, uma jornada de adoção. Para o cabeado, não. Você não tem microsegmentação. Então, você teria que trocar o hardware. Legal por quê? Primeiro que ele viu onde ele estava e ele conseguiu fazer um planejamento baseado no budget que ele tinha. Inclusive, alocar budget para um projeto de 2 anos. Então, ele chegou à conclusão, precisa de 2 anos para implementar em todos os vetores. Então, assim, foram todos se ajudando. E o recado que eu dou também, muito sem filosofar, mas é a realidade, para os técnicos, né? Eu vou falar diretamente a vocês, calcem os sapatos dos CISOs e dos clientes na parte de estratégia. Eles precisam. Tá? Então, assim, você é o gap, muitas vezes o pré-venda, o parceiro, o account manager, é o gap entre o técnico e a estratégia. Muitas vezes a estratégia está sendo feita e os técnicos já estão fazendo muitas coisas, implementando produto que fazem parte da estratégia, mas os CISOs não sabem. Então, tentar levar isso de que, olha, por exemplo, esse projeto de ISE é controle de identidade e está indo diretamente para o primeiro pilar do Zero Trust. O Duo, ele vai vir para fortalecer esse pilar, então falta isso. Falta essa ponte que o Flávio comentou, da estratégia de segurança versus o que está sendo implementado pelos técnicos, né? Às vezes uma ponte, ele já traduz muita coisa e dá uma visibilidade de que não é que eu não tenho nada, eu tenho, mas falta um pouco no grau de maturidade. Quanto tempo eu faço isso? Posso fazer alguma coisa em 2 anos. Eu acho que a Cisco ela tem essa visibilidade. A Cisco ela tem uma visão que é agnóstica, mas também que é voltada a produto, e juntando as duas coisas, né, com o que o cliente precisa, a gente consegue fazer esse roadmap de implementação. E a gente está numa posição muito privilegiada, eu diria, na Cisco, porque a gente tem essa liberdade de falar sobre cibersegurança de uma forma muito abrangente, focando em arquitetura e não focando em produto, né? Então, quando você tem qualquer outro fornecedor que é de nicho, né, precisa posicionar aquele produto, se esse produto está alinhado de alguma forma com o framework de Zero Trust, é o que ele tem para oferecer, é o que ele tem para vender. E muitas vezes isso pode trazer um viés do próprio fornecedor e conclusões incorretas por parte do cliente. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar muito esse nosso posicionamento, esse nosso privilégio por ser uma empresa que atende basicamente todas
as áreas, né, de cibersegurança, fazer esse bate-papo sobre análise de gaps, utilizando a metodologia do SAFe, ou até qualquer outra, né? A gente tem parceiros que usaram o SAFe e criaram sua própria metodologia para poder levar essas informações para os seus clientes. E eles têm sido extremamente bem-sucedidos nisso, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? A gente tem que fazer esses caras técnicos de implementação serem a luz que vai iluminar aquele data center escuro, onde a gente não tem visibilidade do que está acontecendo, né? Porque Zero Trust, no fim das contas, é muito sobre isso, do comportamento humano que a gente leva para as redes de computadores, né? Como ser humano, a gente tem medo do escuro, porque a gente não sabe o que tem ali, né? Então, se a gente não tiver uma luz ali para dar essa visibilidade, a gente saber onde estão essas comunicações, o que eu tenho que proteger, como que eu tenho que segmentar, fica muito difícil ter sucesso em qualquer programa de cibersegurança. Sim, última coisa que eu queria falar, que se eu esquecesse disso, eu não ia me perdoar. Diga aí. É assim, que nem você comentou, a Cisco ela é bem agnóstica, assim, e a gente tem um posicionamento diferente do mercado, eu acredito. Por exemplo, o que acontece? Nós tivemos um cliente, a gente implementou Zero Trust no cabeado, no wireless e na VPN, não era nossa a solução. Tá? O que aconteceu? O cliente falou, Luiz, eu não posso ter um controle efetivo com coisas diferentes. Eu preciso estender essa microsegmentação da mesma maneira para a VPN. E o concentrador não era nosso. Então, nós fizemos um projeto de integração com outro vendor e as mesmas políticas que eram implementadas foram implementadas na VPN também. Então, o que eu quero dizer? Que o Zero Trust ele é um vendor só? Não. A Cisco, ela ponta a ponta. Você consegue fazer projeto em todos os vetores com Zero Trust sem problema nenhum, em tudo. Só que se eu já tenho uma solução, eu poderia, não é mandatório que você tenha o mesmo vendor em tudo, só que uma coisa é mandatória, assim, para que você tenha uma operação assim... Você tem menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça, cara. Integração. Tem uma solução que se integra. Porque é impossível você ter soluções diferentes, com logs diferentes, e num eventual problema de segurança, você tem que contar com alguém que vai ficar catando milho dentro de um log. Então não dá. Então, assim, o Zero Trust ele pode ser implementado em camadas diferentes com outras soluções, ok, desde que você garanta uma ótima integração, não uma mínima integração, uma ótima integração. Isso vai garantir menos dor de cabeça na operação. Turma, fantásticos comentários, fantástico bate-papo. Do meu lado aqui, eu fico feliz que tudo esteja sendo pensado e construído com uma experiência de usuário tranquila, bacana, amigável. Sou mais usuário, então acho que eu posso opinar por esse lado, por essa ótica. Com isso a gente encerra o nosso primeiro episódio do Cybercast. E vamos para os próximos. Pessoal, nos canais de comunicação Cisco, onde isso vai estar disponível, vocês terão as condições de nos darem feedback ou enviarem perguntas. Contamos com a colaboração e participação de todos. Obrigado, turma. Valeu. Pessoal, até mais. Valeu.